Capítulo 10. Um sintonizador. A experiência do tabernáculo. Como eu sintonizo meu coração para ouvir a voz de Deus? Nossas mentes e sentidos físicos não podem receber a plenitude da revelação de Deus para nós. Deve vir aos nossos corações intuitivamente, através da operação do Espírito Santo vivendo dentro de nós. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 e 10. Ouvi isso usado em ilustrações de sermões, que nossos corações são como um rádio, que é preciso sintonizar para ouvir os sinais que estão vindos de Deus. Eu concordaria com isso. No entanto, ninguém jamais poderia me mostrar o botão de ajuste que iria me ajudar a sintonizar o meu coração mais perfeitamente à voz de Deus. Portanto, a ilustração sempre me deixou frustrado. Neste capítulo, lhes daremos um sintonizador. Estamos procurando maneiras que Deus disse ser possível nos sintonizar para ouvir a voz de Deus, ou para ouvir a sua voz. A maioria dos aspectos de sintonia trata com a preparação da condição de nossos corações, pois é no coração que Deus fala. Olharemos para 3 padrões bíblicos de como se aproximar de Deus para ouvi-lo falar: a experiência do tabernáculo, o profeta Abacuque e as instruções dadas em Hebreus capítulo 10, versículo 22. Aproxime-se de Deus através da experiência do tabernáculo. Subtítulo: No Monte Sinai, Deus deu a Moisés o projeto para o tabernáculo, onde os israelitas estavam adorando a Deus, oferecendo sacrifícios e ouvindo diretamente dele. Hebreus 8, versículo 5, nos diz que este tabernáculo e os serviços oferecidos seriam uma cópia, uma sombra e um exemplo da realidade celestial. Não somente foi estabelecido o caminho para que os israelitas se aproximassem de Deus e ouvissem a sua voz, mas também nos foi demonstrado o caminho para nos aproximarmos de Deus. O tabernáculo representa o espírito, a alma e o corpo do homem. O átrio exterior corresponde ao corpo do homem, onde recebemos o conhecimento, principalmente através dos 5 sentidos. Para ilustrar isto, o átrio exterior não tinha uma cobertura, era iluminado por uma luz natural, mostrando que recebia a luz, que é o conhecimento e a revelação, através dos meios naturais. O lugar santo corresponde à alma do homem. Havia um teto sobre ele, mas no seu interior era iluminado pela queima do azeite em um candelabro, representando o Espírito Santo, revelando a verdade para as nossas mentes. Azeite muitas vezes simboliza o Espírito Santo na Bíblia. O Santo dos Santos era uma tenda totalmente escura, fechada e sem nenhuma luz de origem natural ou artificial. A única iluminação que já brilhou no Santo dos Santos foi a luz da glória Shekinah de Deus. Quando Deus estava presente, havia luz. Quando Deus partia, tudo ficava escuro. Isto representa o espírito do homem, onde a glória de Deus ilumina o nosso ser interior, dando-nos revelação dentro de nossos corações. Cada uma das 6 peças do mobiliário no tabernáculo representa uma experiência em nossa aproximação a Deus. Primeiro, eu entro no tabernáculo pela porta da salvação. A tribo de Judá estava acampada diante deste portão. O nome Judá significa louvor. Assim eu entro pelas suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor.
enquanto me preparo para ouvir a voz de Deus. Havia 2 itens no átrio exterior: o altar de bronze e a pia de bronze. O altar de bronze simbolizando a cruz. Em Êxodo capítulo 27, versículos 1 ao 8. O altar de bronze foi a primeira coisa que você enfrentou quando entrou no tabernáculo. Você não podia ignorar qualquer peça do mobiliário enquanto estava a caminho do Santo dos Santos. Se você quisesse se encontrar com Deus, primeiro tinha que parar no altar. Era no altar que os sacerdotes ofereciam os sacrifícios de animais. O altar de bronze, então, representa a minha necessidade de fazer de Jesus o Senhor da minha vida e me apresentar como sacrifício vivo a Ele. Romanos 12, versículos 1 e 2. Este é um pré-requisito para se aproximar de Deus. Se eu já sei o que quero ouvir e eu me aproximo de Deus via o meu diário e com minha forte vontade própria, eu vou certamente contaminar o fluir espontâneo de dentro de mim. Devo colocar então a minha vontade de lado. A pia de bronze representando a palavra de Deus. Êxodo capítulo 30, versículos 17 ao 21. A pia de bronze era uma grande bacia onde os sacerdotes lavavam as mãos e os pés antes de se mover para o lugar santo. O Novo Testamento diz em Efésios capítulo 5, versículo 26, que Jesus nos limpa e santifica por meio da lavagem de água pela palavra. Assim, a pia significa que eu me lavo aplicando o Logos, a palavra de Deus, a escrita, na minha vida. O Logos aplicado tem um efeito purificador em meu coração e na minha mente. É interessante que a bacia de bronze foi feita a partir dos espelhos que as mulheres hebreias doaram para a construção do tabernáculo. E em Tiago, capítulo 1, versículos 22 e 25, registra-se o que aqueles que leem a palavra, mas não obedecem, são como aqueles que olham em um espelho e vê seu rosto sujo e seus cabelos despenteados, mas não faz nada para melhorar e apenas vai embora sem fazer quaisquer alterações ou mudanças. Quando lemos a Bíblia, Deus nos mantém como um espelho direcionado aos nossos corações, mostrando como realmente nos parecemos ou como realmente somos. À medida que nos aproximamos de Deus, Ele quer que sejamos mudados, santificados e feitos santos, mediante a aplicação do poder purificador de Sua palavra diariamente em nossas vidas. Assim eu pergunto: será que eu estou meditando e aplicando a Bíblia na minha vida? Depois de parar na pia de bronze para ser lavado, o sacerdote passaria para o santo lugar. Esta era uma grande sala com um teto de pele de animal e dentro do santo lugar havia 3 peças de mobiliário. A mesa dos pães da proposição, simbolizando nossa vontade. Êxodo capítulo 25, versículos 23 ao 30. A mesa da proposição era uma mesa na qual os sacerdotes colocavam 12 pães especiais. Assim como a farinha é bem moída para fazer o pão, assim a nossa vontade é bem moída para nos comprometermos totalmente no nosso caminho ao Senhor. Deus quer que a nossa vontade esteja definida para obedecê-lo quando entramos em sua presença para ouvi-lo. Os sacerdotes se reuniam a cada semana para comer esse pão. Deus usa a nossa comunhão com outros cristãos como meio de moer nossas vontades e moldá-las à sua imagem. Enquanto eu paro na mesa dos pães da proposição, eu pergunto: estou vivendo em comunhão com o corpo de Cristo? Esta é a minha vontade em meu coração? O candelabro de ouro, representando nossa mente iluminada. Êxodo 25, versículos 31 ao 39.
Também no santo lugar havia um candelabro de 7 braços de ouro iluminado com óleo. Isto é o que deu luz ao santo lugar. O azeite representa o Espírito Santo. Então eu me pergunto, estou permitindo que Deus ilumine minha mente enquanto eu medito na sua palavra? O altar do incenso representando as nossas emoções. Êxodo capítulo 30, versículos 1 ao 10. Bem em frente à porta de entrada para o Santo dos Santos, havia uma mesa dourada onde o sacerdote queimava uma oferta de incenso de manhã e à noite. Esta mesa era perfeitamente quadrada e balanceada. O incenso representa a adoração do povo de Deus, o caminho para o Santo dos Santos, a presença manifesta de Deus, é através da adoração. Ao oferecermos os sacrifícios contínuos de adoração, nossas emoções são colocadas sob o controle do Espírito Santo e entram em equilíbrio. Aqui, eu me pergunto, estou eu quieto, em pé, na presença de Deus e adorando? Ou me tornei um resmungão? A arca simbolizando a revelação direta do Espírito em nossos corações. Êxodo 25, versículos 10 ao 22. Dentro do santo lugar havia um quarto menor separado, chamado de Santo dos Santos. Dentro desta tenda do encontro havia apenas um item, a arca. A arca da aliança era um baú coberto de ouro que continha símbolos da aliança de Deus com Israel. A parte plana superior da arca era chamada de propiciatório. Nela, 2 anjos dourados estavam em frente um do outro, com as suas asas estendidas em direção ao centro, como uma cobertura sobre o propiciatório. Foi do propiciatório que Deus prometeu atender e conversar com Moisés e os sacerdotes. E aqui eu pergunto, eu estou calmo e quieto na presença de Deus, fixando os olhos do meu coração somente em Jesus? Usar a imagem do tabernáculo pode ser um poderoso meio de preparar nossos corações para se encontrar com o nosso Senhor. Abacuque 2, versículos 1 e ao 3, fornece um sintonizador para ouvir a voz de Deus. O profeta Abacuque nos deu nossas 4 chaves para ouvir a voz de Deus. Usar todas estas 4 chaves é fundamental para o seu sucesso, para discernir claramente a voz do Senhor em seu coração, em seu espírito. Eu me acalmo, fixando os meus olhos em Jesus, sintonizando a espontaneidade e anotando num diário o fluir de pensamentos e imagens que vêm a mim. Hebreus 10, versículos 19 ao 22, apresentam um ajuste para esse sintonizador que nos permite ouvir a voz de Deus. Tendo, pois, irmãos, a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e do corpo lavado com água limpa. Hebreus, capítulo 10, versículos 19 ao 22. A passagem diz que chegamos diante de Deus entrando no santo lugar. A palavra literal, que é traduzida como santo lugar, é agios, e refere-se à sala interna do tabernáculo, o Santo dos Santos, onde fico em silêncio na presença de Deus, de pé ou ajoelhado. Uma vez lá, ouvimos sua voz em nossos corações. O escritor diz que entramos na presença de Deus com as seguintes 4 atitudes. Primeira, um coração sincero. Meu coração deve ser verdadeiro, sem hipocrisia, sem engano, sem mentiras. Eu sou sincero no meu amor, louvor e confiança em Deus. Volto-me a Ele de todo o coração, busco a Ele de todo o coração e clamo a Ele de todo o coração. Segunda, em plena certeza de fé. É necessário aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam.
Hebreus 11:6. Cheguei a uma decisão de acreditar que tudo que Deus diz sobre mim é verdade. Tenho uma convicção, uma inabalável de que Deus vive em meu coração e que seu rio flui de dentro de mim. Quando eu chegar diante de Deus e sintonizar seu rio interior, o fluir resultante é Deus. Meu Deus é o Emanuel, Deus comigo. Toda dúvida e incredulidade são vencidas. Eu sou um cristão. 3. Um coração purificado da má consciência. Acredito plenamente que se eu confesso os meus pecados diante de Deus, eles são totalmente lavados pelo sangue de Jesus. Estou limpa e santo diante de Deus, não por causa da minha justiça, mas por causa do sangue purificador de Cristo Jesus. Eu não estou tentando ser bom, nem mesmo Jesus aceitou o título de bom mestre, mas estou limpo. Isso é o que me faz justo diante de Deus. Não é de mim, é através dele, de Cristo Jesus. 4. Um corpo lavado com água pura. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificá-la, purificando-a com a lavagem da água pela palavra rema, escrita em Efésios capítulo 5, versículos 25 e 26, Jesus fala ao meu coração através do meu diário. De acordo com o eu acho sobre o que ele diz, isso purifica a minha vida. Eu estou obedecendo ao rema prévio que Deus tem falado a mim. Mantendo o meu coração sintonizado. Subtítulo: Estou para manter meu coração sintonizado no canal de Deus durante todo o dia, recebendo revelação continuamente enquanto ando pela vida. Esta é a maneira que Jesus viveu. Ver João capítulo 5, versículos 19, 20 e 30. É assim que eu viverei. Eu não posso ficar caindo e levantando dentro da sua presença. Eu permaneço em sua presença, mantendo a postura bíblica descrita acima. A Bíblia chama isso de permanecer em Cristo ou de orar sem cessar. Assim, em minhas devocionais de manhã, simplesmente eu digo: bom dia, Senhor, que queres dizer-me? E eu fixo os meus olhos em Jesus, sintonizado para fluir e escrever. No entanto, se nada vem, então isso significa que eu estou fora de sintonia. Então eu volto a percorrer a lista acima para sintonizar, e então vejo onde o bloqueio está e procuro removê-lo. Não está escutando a voz de Deus? Subtítulo: aqui temos uma lista de razões pelas quais você pode não ouvir a voz de Deus. Ela ajudará a identificar o problema e os recursos oferecidos capacitarão você a superar os bloqueios. Primeiro, você tem uma ausência de fé. A solução: envolver-se com construtores de fé, falar em línguas, adoração em espírito, louvor, leitura de promessas da Bíblia, a oração da palavra, releitura dos seus registros, uso de imagens, simplesmente abandonando-se a si mesmo ao Deus que é fiel. Ver Hebreus capítulo 11, versículo 6. Apresente os seus escritos, diários, registros aos seus conselheiros espirituais para confirmação. Segundo, a sua mente vagueia. A solução: use um registro e use a visão. Escreva e ore através dela e confesse coisas que estão na sua mente. Verifique se seu coração não está te condenando. Se for o caso, purifique-o através do arrependimento, do sangue de Jesus. Terceiro, você sente que Deus não está falando. A solução: derrame o teu coração totalmente e completamente diante de Deus. Comece escrevendo qualquer coisa que você receba, mesmo se houver apenas uma ou duas palavras. Lembre-se, as impressões do Espírito Santo são leves, sensíveis e facilmente superadas quando você busca a Deus em seus pensamentos. Quando você começa a escrever, mais palavras fluirão. Quarto,
Deus não está falando a solução. Pode ser que você esteja fazendo perguntas que Deus não quer responder. Talvez você precise jejuar para liberar sua resposta. Verifique se há problemas no ajuste do sintonizador. Talvez você tenha a motivação errada. Ver Tiago, capítulo 4, versículo 3. Mesmo Cristo tendo aberto o caminho diante de nós para o Santo dos Santos pelo véu que se rasgou e aspergindo-nos com sangue, muitos cristãos não entram com frequência. O caminho não é pesado ou demasiadamente complicado. Cristo fez a obra. Cristo nos aspergiu com seu sangue. Cristo nos dá a fé. Cristo nos dá o coração puro. Simplesmente precisamos ser vasos dispostos a receber a sua obra consumada, feita, realizada. Nosso amor e atenção devem estar direcionados a Ele. No entanto, muitas vezes o nosso foco e dedicação estão direcionados para outras coisas e não em Cristo Jesus. Nem sempre buscamos seu poder porque gostamos de um desejo da carne e nem sempre estamos dispostos a perder a nossa vida a fim de encontrar a dele. Além disso, é preciso o esforço para aprender a andar em um novo reino. Eu observei com surpresa como os meus 2 filhos aprenderam a andar. Eles tentaram tanto, tropeçaram e caíram tantas vezes. Eles bateram suas cabeças, se machucaram, tanto durante um período de muitos meses, mas não quiseram desistir. Andando simplesmente supera engatinhar. E o Santo dos Santos simplesmente supera o santo lugar. Acredito que para aprendermos a andar no Santo dos Santos, levaremos tempo e o mesmo tipo de atenção e esforço. Envolve o mesmo tipo de quedas e contusões e leva uma série de meses ou anos para nos tornarmos hábeis. Por favor, demonstre pelo menos tanta persistência como a de uma pequena criança aprendendo a andar. Busque, insista, persevere e não desista. Que possamos assumir o desafio de vir com confiança diante de Deus e receber a sua vida e o seu amor. Que possamos colocar à frente a atenção e os esforços que são necessários. Que possamos estar dispostos a perder totalmente a nossa vida a fim de encontrá-la. Minha experiência pessoal. Acho que Deus me fala do átrio exterior, do lugar santo e do Santo dos Santos. Ele muitas vezes me dirigiu através da simples leitura e aplicação da Bíblia, que é a pia de bronze, no átrio exterior. Ele muitas vezes tem iluminado uma passagem das Escrituras em meu coração, elevando-a direto para fora da página, deixando-me saber que é o seu rema para mim naquele momento. É o candelabro no santo lugar. E ele tem falado frequentemente com espontaneidade de pensamentos, sentimentos e imagens diretamente no meu coração, à medida que tenho esperado calmamente perante ele, a arca da aliança no Santo dos Santos. Jesus se tornou o meu caminho, o átrio exterior, a minha verdade, o santo lugar, e a minha vida, o Santo dos Santos. Se eu alguma vez já encontrei o Santo dos Santos barrado para mim, foi porque não ajustei o meu sintonizador. Eu tenho ido com uma falta de fé ou um coração que está me condenando e, portanto, não tenho tido a confiança para me aproximar de Deus. Lucas escreveu seu evangelho como uma experiência no santo lugar através do Espírito Santo liderando o raciocínio. Ver Lucas 1, versículos 1 ao 3. João escreveu o livro de Apocalipse como uma experiência no Santo dos Santos, através da direta revelação. Ignorando o seu processo de raciocínio, ver Apocalipse, capítulo 1, versículos 10 e 11. Ambos são igualmente válidos.
Ambos foram 100% exatos naquilo que disseram. Aplicação pessoal. Usando a visão, apresente-se diante de cada peça do mobiliário do tabernáculo. Concentre em Jesus e pergunte a Ele o que Ele quer falar com você sobre a fixação dessa experiência em sua vida. Sintonize a espontaneidade e grave o que Ele diz. Você também pode querer perguntar-lhe sobre o ajuste do sintonizador de Hebreus, capítulo 10, versículo 22. Como tomar posse da sua terra prometida? Para entrares na terra que te der o Senhor teu Deus, terra que mana leite e mel, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Deuteronômio 27, versículo 3. Deus diz coisas surpreendentes em meus diários. Ele planeja usar todos nós e usar de maneira que jamais imaginamos. Ele planeja fazer mais coisa através de nós do que nós já sonhamos. Ele planeja abençoar-nos mais do que esperávamos ser abençoados. Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, versículo 3. Então o levou fora e disse: olhe agora para os céus e conte as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Gênesis capítulo 15, versículo 5. Estas promessas foram feitas a Abraão por Deus quando Abraão tinha 75 anos de idade e não tinha filhos. Muitas vezes na Bíblia, quando Deus diz às pessoas o que Ele estava prestes a fazer através da vida deles, elas se viravam e explicavam a Deus que Ele não poderia fazer algo tão grande através das suas vidas e o porquê. Moisés disse: eu não posso liderar milhões de pessoas, pois não sei falar. Vê Êxodo, capítulo 4, versículos 10 e 11. Esse ponto não incomodava a Deus, porque Deus sabia que Ele poderia falar por meio de Moisés e torná-lo melhor do que era. No entanto, Moisés recusou-se a ser convencido. Deus ficou irado com Moisés e disse: tudo bem, vou dar-lhe Arão como seu porta-voz, mas eu poderia ter falado através de você, se você tivesse acreditado em mim. Êxodo capítulo 4, versículos 12 e 15. O ponto é não olhar para suas fraquezas e explicar a Deus por que Ele não pode fazer alguma coisa. Olhe para Jesus e os dons do seu Espírito e diga: sim, Senhor, você pode fazer isso em mim através da sua maravilhosa unção, do seu poder. Focar em Jesus e não em si mesmo. Deus planeja cumprir estas promessas grandiosas que Ele tem para nós em nossos diários por meio da ação do seu Espírito Santo em nós. Se apenas crermos e obedecermos, Deus pode e fará o sobrenatural através de nós. Deus disse aos israelitas: para entrares na terra que te der o Senhor teu Deus, Deuteronômio 27, 3, e Deus dirá coisas semelhantes a cada um de nós em nossos diários pessoais. Ele me disse: Marque, você está indo saturar a terra com a mensagem da comunhão com Deus, que é ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus. E como devemos responder quando Deus nos conta coisas tão grandes? Eu costumava responder dizendo aleluia e sentava para assistir Deus realizar o que Ele havia prometido. Muitas vezes nada acontecia e eu ficava frustrado. Eu ainda não tinha aprendido que quando Deus está falando uma profecia como está através do meu diário, Ele está revelando o meu potencial. Se eu andar de mãos dadas com Ele, este potencial será realizado. Senão, o potencial será desperdiçado. Quando Deus faz uma promessa para nós, geralmente ela depende de uma série de coisas. Mesmo que Ele não diga que a promessa tem condições, geralmente tem. Por exemplo, Deus disse a Jonas para dizer aos habitantes de Nínive que Ele iria destruí-los em 40 dias.
Ver João capítulo 3, versículos 1 ao 4. Não houve uma cláusula de si por completo. Esse foi o fim da frase. No entanto, quando os ninivitas decidiram se arrepender, Deus também se arrependeu da destruição que ele tinha preparado e não os destruiu como ele havia planejado. Ver João, capítulo 3, versículo 5 ao 10. Deus estabelece este princípio de condicionalidade, que no momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então eu me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Jeremias 18, versículos 7 ao 10. Outro exemplo clássico foi quando Deus disse aos israelitas que ele tinha lhes dado a terra prometida. Significava isso que eles poderiam sentar-se e a terra prometida cairia em seus colos? Não, eles tiveram que procurar a direção de Deus e em seguida entrar na batalha para conquistar cidade após cidade. Assim também, quando Deus me diz, eu te curei, minha próxima pergunta precisa ser, Deus, existem ações específicas que devo tomar para que o fluir de cura se concretize? Muitas vezes haverá, porque a sua aliança de cura é baseada em quatro pré-requisitos, encontrado em Êxodo capítulo 15, versículo 26. Um dos pré-requisitos é manter todos os seus estatutos, portanto, há certo número de leis de cura que eu posso estar quebrando, o que estão proibindo-me de obter a promessa que ele me deu através da sua palavra, da Bíblia, e através dos meus diários. Aqui é onde o conselho dos meus orientadores, que neste caso sabem sobre saúde, aparecem. Eu lhes peço para orarem sobre quaisquer coisas que Deus quer dizer-lhes que eu deveria saber ou fazer ou mudar o meu estilo de vida a fim de liberar o fluir de cura de Deus. Eu nunca costumava fazer isso, apenas sentava e esperava. E nada acontecia. Agora peço a Deus e aos meus conselheiros espirituais o que eu devo fazer. Eu recebo seus conselhos e continuo mais ativo do que passivo. Eu estou colhendo melhores resultados desta forma. Eu acredito que é uma resposta-chave para os dilemas de muitas pessoas. Se Deus diz que vai restaurar o seu casamento, então você pede a Deus o que Ele quer que você faça para ser um catalisador para essa cura. Ele provavelmente te dará várias coisas para fazer, atitudes para mudar e ações a serem tomadas. Você precisa saber que quando a vontade da outra pessoa está envolvida, como é neste caso, Deus não anulará a sua vontade, mas Ele e você estarão fazendo todo o possível para fazer a outra parte disposta, neste caso, para restaurar o seu casamento. E, no entanto, em última análise, Deus não ignorará a vontade da outra pessoa. E assim, existe a possibilidade que um cônjuge possa sair fora e a vontade declarada de Deus para o casamento não será cumprida. Isso não significa que seu diário estava errado. Isso significa que Deus não irá ignorar as vontades das pessoas para forçar a sua vontade a ser feita. Por instruí-lo a acreditar e agir com fé, Deus tem colocado o seu coração para liberar a força máxima possível, intensificando-a a probabilidade que um milagre de restauração ocorrerá em seu casamento. Segue um breve resumo de uma lista do que Josué e os israelitas tinham que fazer antes de possuir a terra prometida que Deus disse já ter dado a eles. Passos que os israelitas tomaram para possuir a terra prometida. Subtítulo: Primeiro,
eles enviaram espiões para a terra que iriam possuir. Vê Josué capítulo 2, versículo 1. Segundo, o povo consagrou-se para a batalha. Vê Josué capítulo 3, versículo 5. Terceiro, seus líderes espirituais lideraram em batalha. Ver Josué capítulo 3, versículo 6. Eles continuavam a ouvir o Senhor a cada passo do caminho, sabendo assim que Deus estava com eles nas ações que estavam para tomar. Ver Josué capítulo 3, versículo 7. Quinto, eles reconheceram um líder que foi nomeado por Deus, que por sua vez ordenou os líderes espirituais e os militares. Ver Josué capítulo 3, versículos 8 ao 9. Este líder poderia ordenar o acontecimento de um milagre e ele o fez. Ver Josué capítulo 3, versículos 17, do 10 ao 17. Sétimo, o Senhor continuava a dar direção a este líder espiritual. Ver Josué capítulo 4, versículo 1. E oitavo, eles guardavam um tempo para seguir as instruções de Deus e guiar e criar memórias para lembrar seus descendentes do poder milagroso de Deus em seu meio. Ver Josué capítulo 4. 9. Os milagres de Deus fizeram os corações dos inimigos se derreterem diante deles. Ver Josué capítulo 5, versículo 1. Décimo, completa obediência a Deus era necessária. Ver Josué capítulo 5, versículos 2 ao 10. 11º, Josué encontrou e obedeceu a um comandante angelical. Ver Josué capítulo 5, versículos 13 ao 15. 12º, Deus deu instruções detalhadas sobre como conduzir a batalha. Estes foram seguidos ao pé da letra e a cidade de Jericó foi tomada. Ver Josué capítulo 6. 13º, a desobediência à voz de Deus dentro do acampamento trouxe a derrota. Ver Josué capítulo 7, versículos 1 ao 5. 14º, a busca do Senhor trouxe a voz de Deus e a revelação do porquê da derrota e de como remover o pecado que a causou. O pecado foi removido. Ver Josué capítulo 7, versículos 6 ao 26. 15º, Deus deu instruções detalhadas de como derrotar o inimigo. Estas foram seguidas e o inimigo derrotado. Ver Josué capítulo 8, versículos 1 ao 35. 16º, eles foram enganados pelos gibeonitas porque não procuraram o conselho do Senhor. Ver Josué capítulo 9, versículo 14. 17º, a voz de Deus levou Josué à vitória contra 5 reis. Ver Josué capítulo 10, versículo 8. 18º, a obediência à voz de Deus trouxe a vitória. Ver Josué 11, versículo 6. 19º, completa obediência e vitória foram finalmente obtidas. Ver Josué capítulo 11, versículos 15 ao 23. Obviamente, ouvir a voz de Deus, acreditando nela e obedecendo-a, deve ser posto no topo da lista de alguém que quer possuir a sua terra prometida. Peça ao Senhor para falar com você a partir da lista sobre os requisitos essenciais que você precisa saber para estar indo possuir a terra que o Senhor disse ser sua. E o que impede as pessoas de entrar na terra prometida?